riscos de uma gestação é ter o bebê antes do tempo esperado. A gravidez normalmente é aquela que dura entre 37 e 42 semanas, a gravidez normal. Mas estima-se que 12% das mulheres entram sim em trabalho de parto mais cedo. E isto pode acontecer devido a infecções, sangramentos, aumento das contrações ou até mesmo pelo estresse psicológico ou físico da mãe. Os fatores que podem ajudar no parto prematuro são muitos, viu? Mães que fumam, as que têm anemia, as que já fizeram cirurgias no colo uterino ou também pelo curto espaço de tempo entre uma gestação e a outra. O risco de haver uma complicação durante o parto é alto, principalmente pelo fato do bebê ainda não ter todos os órgãos formados. Mas para tirar todas as nossas dúvidas, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Tudo bem, doutor? Um prazer aqui estar com o senhor. A gente sempre que fica atrás das câmeras, né, ali, vendo o seu bate-papo com a Susan, e hoje sou eu que estou aqui. Mas eu quero deixar claro para quem está em casa, para quem dá o privilégio da audiência aí do Ver Mais, que essas duas garotas, a Susan e a Liliane Machado, colocam, são as pilotos do Ver Mais, agregando toda a equipe todo aqui mundo, da cinegrafistas, RIC, os Mas meninos. é com essa garota que a gente conversa antes de entrar e ela que nos dá a direção e o rumo, tá? Que hoje está a Rafaela. Tá, Rafa, estamos com a Rafa hoje. Isso aí, doutor. Então, esse assunto que a gente trouxe hoje é um assunto bem que gera muitas dúvidas e bem pertinente também, né? O que causa mais dúvida, doutor, assim, digamos, no parto prematuro? O medo de todo casal, a partir do momento que é feito o diagnóstico de uma gravidez, é de ter, eventualmente, um filho com algum problema físico ou neurológico e outra que possa vir antes do período. Que, como foi muito bem colocado na introdução, o trabalho de parto prematuro é considerado entre 20 semanas e 37 semanas. O bebê maduro, ele está com 40 semanas, que seria o 9º mês. E a preocupação grande do prematuro é que a última víscera a amadurecer é o pulmão. Então, não é o tamanho, não é o peso. Se o bebê não estiver próximo de 37 semanas, a possibilidade dele vir a ter uma insuficiência respiratória é muito grande. E uma vez tendo essa insuficiência, o bebê acaba tendo que fazer uso de uma UTI neonatal e lá, recebendo oxigênio, junto a outros recém-natos, a possibilidade de um desconforto respiratório ou de as coisas não se sucederem como o casal e a equipe médica espera, é muito preocupante. Então, a gente poderia abordar o tema de hoje como uma forma de prevenir o trabalho de parto prematuro, quais são as causas, as consequências, né, que em última instância, essa imaturidade pulmonar. Quais seriam as principais causas, então, doutor? As principais causas já começam durante as idas da mulher ao ginecologista, que deve ser, no mínimo, semestralmente. E a principal causa, antes da gravidez, são os hábitos alimentares, o uso eventual de medicamentos, né, drogas lícitas ou ilícitas, o álcool, o tabagismo, tudo isso pode levar a um trabalho de parto prematuro. E o intervalo entre uma gravidez e outra, o ideal, quando a mulher é mais jovem, é aguardar no mínimo 18 meses, o que equivale a 1 ano e meio. Por quê? Já se viu estatisticamente que, quando a mulher tem muito na sequência, a possibilidade do útero guardar aquela memória das contrações ser muito mais eminente. Então, eu tenho algumas pacientes, meus colegas, da mesma forma, a gente observa que, quando há um intervalo maior, o útero ele se reestrutura para poder receber esse feto e poder levá-lo até a maturidade. Como há uma dilatação do útero, que passa de meras gramas para em torno de 1 quilo, mais ou menos, a estrutura do útero em si, esse peso faz com que, quando a mulher não retrocede o processo da gravidez anterior, ela possa predispor a um trabalho prematuro na subsequente. Por exemplo, acabou de nascer, está amamentando e engravida. Sim. Há um risco maior. 1 ano e meio, então, seria a janela ideal. Esse seria uma gravidez mais segura, digamos assim. E antigamente, a gente vê as famílias mais antigas, tinham muitos filhos na sequência. Minha avó, por exemplo, falando em família já, a diferença dos meus tios são de 2 anos cada um, porque... mas nesse caso, Liliane, o fator, penso eu, era pelo fato da mulher não menstruar durante a amamentação, achava-se que não ovulava. Então, o que acontecia? Muitas vezes, as senhoras que hoje são avós ou eventualmente estão acima da casa de 60 anos, tinha essa ideia de que tinha que menstruar para ovular, quando na verdade estava amamentando, não estava menstruando
não havia nenhum anticoncepcional na ocasião e quando via já estava com um amamentando no colo e outro no ventre. É Essa verdade. É uma das razões. Hoje em dia não é tanto assim, né, doutor? Não. Hoje em dia é mais programado e tal. Hoje em dia, até pela situação socioeconômica do país, a gente vê assim que os casais, felizmente, eles estão se programando e realmente existe o planejamento familiar. O que é muito bem-vindo é quando o casal está estruturado, a mulher, o homem, o casal em si está preparado para a acolhida desse ser que está chegando. E a gente vê também que muitas vezes o casal nunca se sente apto. Então, brincando, muitas vezes nós colocamos, se não tiverem, não vai acontecer. Porque é muita responsabilidade, realmente, você dar à luz a um novo ser humano e ter a tutela desse filho, desse novo ser humano, até a adolescência, até a vida adulta, em última instância, vida afora. Com certeza. E eu gostaria de colocar assim, nós temos essas causas alimentares. Uma vez grávida, o que pode propiciar o trabalho prematuro? Existem as questões anatômicas. Principalmente, a mulher deve ter essa consulta semestral com o ginecologista dela, porque havendo uma candidíase, um corrimento, o corrimento ele pode predispor a facilitar uma ruptura da bolsa, porque é uma infecção que a mulher tem, ginecológica, e essa bactéria, fungo ou protozoário, ele pode ocasionar pequena segmentação da bolsa e romper essa bolsa. Uma vez rompendo, a bolsa de líquido amniótico, ela é o que protege o feto contra infecções. E havendo um corrimento prévio, houve a fecundação, e estando lá o bebê, a gestante não pode receber antibióticos, ela tem uma série de restrições a medicamentos, porque os mesmos podem ocasionar uma má formação fetal. Então é interessante que a mulher não tenha o corrimento antes da gravidez e o obstetra possa orientar em relação à parte anatômica. Eu trouxe até aqui Vamos lá, eu acho que um fica material, mais fácil até para mostrar, de repente, né, com a ajuda do Jair aqui. O outro fator que a gente vê na consulta ginecológica, que a gente pode observar, é o colo uterino. Tem mulheres que têm essa região aqui do colo um pouco mais curta. O colo, ele geralmente em torno de 1,5 cm a dimensão dele. Então, se mulheres que têm um colo muito curto, que é essa região aqui, o que a gente faz? Há uma possibilidade de se dar um ponto aqui para não deixar a gravidez evoluir e no 9º mês a gente retira esse ponto. E quando já tem uma dilatação prévia, existem mulheres que têm uma dilatação prévia. Essa dilatação pode fazer com que o bebê venha antes da hora também. Né? Quando há, eu vou tirar o feto aqui, quando há dentro do útero um mioma, que é um tumorzinho que ele pode ocorrer nessa região aqui interna, ele vai disputar espaço com o bebê. Então, o bebê poderá ter uma dificuldade para se desenvolver, porque é uma disputa de espaço. Uma outra situação é quando o bebê, agora nós invertendo, ele fica numa posição... A posição do bebê, ela é totalmente... o bebê é quem decide. Mas se a placenta ela ficar muito próxima ao colo do útero, como está aqui, esse vermelhinho aqui, pessoal, é a placenta, tá? E aqui está o colo do útero. Então, se fica aqui próximo, a placenta ela está aqui e... Durante uma atividade física, a mulher ela começa a fazer muito esforço, essa placenta poderá tranquilamente gotejar sangramento para cá, o que a gente chama de placenta prévia. E quando há o descolamento da placenta, essa estrutura vermelha aqui, ela poderá passar pelo colo do útero, ocasionando que a gente chama de descolamento prematuro de placenta. Aí é sinal que tem que correr para o médico. Tem que interromper a gravidez. Então, são fatores assim que podem determinar. Um outro fator, Liliane, é a gemelaridade. Como os fetos disputam o espaço dentro do útero, existe uma limitação. Então, geralmente, mamães de 2, 3 fetos, elas têm que ser internadas previamente, receber medicação para não deixar ter as contrações antes da maturação pulmonar, para não termos fetos prematuros. Certo. Doutora, até as gestantes que estão nos assistindo agora podem ser que tenham essa mesma dúvida que me surgiu aqui. Minha avó já teve problema, minha mãe teve problema. Eu também posso ter esse problema, mesmo que a minha gravidez esteja normal? Sim. Existem fatores que não foram isolados totalmente, mas que mostram que mulheres que têm histórico familiar, sejam geralmente mais do lado materno, tias maternas, a avó materna, com histórico de trabalho de parto prematuro, tem uma maior possibilidade, sim. E elas devem relatar aos médicos que as assistem desse fato, porque é muito importante. E muitas vezes, antes de médicos somos humanos, essa pergunta pode faltar, mas caberia, no caso, pediria para as mamães, quando procurar seus médicos,
deixarem ciente que há o histórico na família de trabalho de parto prematuro. Saber, deixar claro para não ter problema. Para facilitar. Doutor, idade também, menos moças mais novas, mais velhas, como é que fica? Assim, os extremos, porque a adolescente, antes dos 18 anos, o útero não está totalmente elástico o suficiente para poder comportar um feto. Então, ele é mais rígido. Então, o que ocorre numa adolescente? Primeiro que ela tem um desconforto muito grande, o útero não tem a elasticidade necessária para poder comportar esse feto, então uma maior possibilidade de um trabalho de parto prematuro. E acima de 40 anos, o útero também volta a ficar menos elástico, ele começa a ficar mais rígido. Não que uma mãe de primeiro filho não possa gerá-lo, ela vai poder, mas ela tem uma maior possibilidade de trabalho de parto prematuro, porque a elasticidade não é a mesma dos 19 até os 39 anos. Há uma queda dessa elasticidade. Também tem que cuidar, né? Tem que cuidar.